A paz a todos vocês. Estamos para mais um momento de reflexão da palavra do Senhor. E hoje nosso tema da palavra, do conselho divino, do Evangelho de Cristo, é sobre ações que trazem transformações para o indivíduo, para os indivíduos, para o ser, para a família, para a sociedade e para uma nação inteira. Como também pela fé digo, traz transformação para o planeta que está na administração do ser humano. Vou ler aqui para vocês o texto de Esdras, que contém os princípios para transformação do nosso ser, princípios básicos para a transformação do nosso contexto. Esdras 10 diz: Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele gente de Israel, uma grande congregação de homens e mulheres, crianças também, pois o povo chorava, quebrantado com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse ao sacerdote Esdras: Nós temos pecado contra Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos dessa terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com Deus, de que nós vamos despedir as mulheres e os que delas nascidos foram, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que temem o mandato do nosso Deus, e faça conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Veja que nesse texto você vai encontrar razões e princípios para a transformação de uma sociedade e da sua própria vida, e decorrendo disso, até a sua família pode ser impactada. A primeira coisa que é princípio para a transformação, por incrível que pareça, ela aparentemente parte do campo subjetivo. Aqui diz que o sacerdote Esdras, inconformado com a sua geração, onde havia corrupção, injustiça social, degradação moral, havia cultos mistos, onde se adorava a Deus e se adorava a entidades dos povos pagãos, que Paulo lá na frente diz que são demônios, que eram ídolos do paganismo, que eram demônios disfarçados de religião, levando pessoas a oferecer sacrifício até de crianças. Então, ele olhando para toda essa situação, essa degradação espiritual e moral, políticos vendidos, sacerdotes vendidos ao suborno, e ele vê também um mandamento de Deus sendo desobedecido, que no caso seria homens judeus casando com mulheres estrangeiras, e misturando as raças, e não só as raças, mas principalmente a questão da fé, que um influenciaria o outro. E como o povo estava tão fragilizado, quem estava sendo influenciado era o povo de Israel, e abandonando o culto a Deus, abandonando a adoração a Deus. E Esdras faz o quê? Simplesmente, o primeiro princípio, ele se quebranta em arrependimento através da oração. E a partir da oração de Esdras, Deus começa a mover os corações para a transformação. Primeiro princípio para que as coisas sejam transformadas em nós e nas nossas circunstâncias é dobrar os joelhos, é quebrantar o coração e buscar a Deus com arrependimento. Fazer confissão verdadeira e sincera. Não é porque eu estou falando, mas é porque você de fato está arrependido das loucuras que praticou, das tolices que você fez, e você quer vida nova, e quer perdão de Deus, quer graça de Deus sobre você. Esdras orou e chorou. O povo ouviu o choro do sacerdote, isso comoveu o povo, e o povo começou a confessar seus pecados e a orarem e pedirem perdão e misericórdia a Deus. E aí, a partir desse princípio de oração, as coisas começaram a ventilar, e um novo horizonte nasceu para a transformação daquele povo. A segunda coisa que o povo fez, quando viu o sacerdote orar,
eles enxergaram o seu erro. Eles entenderam que estavam desobedecendo à lei de Deus. Eles se arrependeram no sentido de reconhecer os erros, caminhos errados, princípios errados que eles tinham assimilado na história da sua existência. A partir de enxergar esses erros, começou a haver uma transformação dentro e não fora dos indivíduos. Então a segunda coisa é se enxergar. Enxergar-se como um ser falho, com a disposição de buscar a transformação. O povo brasileiro, ele precisa se enxergar, olhar suas faltas, seus erros, e não apenas cobrar dos poderes públicos. Como é que o nosso Brasil, por exemplo, a exemplo atípico, pode ser uma nação mais justa quando cada indivíduo enxergar seus próprios erros? É muito fácil eu cobrar do deputado, do prefeito, do governador e da gama presidencial, da sua turma lá que rege o Brasil, de corrupção, de venda. Mas e nós? Estamos enxergando nossos pequenos erros que, juntando, se torna muito mais nocivo do que apenas um deputado, um governador se vender. O grande problema do Brasil não é a corrupção apenas política, mas é dos indivíduos que pagam propinas, não pagam seus impostos, sabe que ali não é lugar de estacionar, estaciona. Tem pessoas que não são classificadas como ladrões nem bandidos, mas se verem a oportunidade de levar aquilo que não é seu, eles levam. Isso aconteceu no estado do Espírito Santo. As pessoas saqueando as lojas, pessoas de bem, aparentemente eram de bem. Então nós temos que nos autoanalisar, enxergar isso. Onde eu estou falhando, eu preciso me emendar. E a terceira coisa e última foi que o povo se uniu e disse a Esdras: nós estaremos com você, dispostos a tomar sacrifícios pessoais, a tomar decisões e a encarar o enfrentamento da mudança. Se levantaram e traçaram o que eles deviam fazer. No caso deles, aqui teriam que ser de uma forma humana, se separar das mulheres estrangeiras, ter um plano para que elas não ficassem abandonadas, tinha que ter uma cidade para elas, para os filhos, para que houvesse uma separação. Isso foi o que eles fez no que eles entendiam que tinha que ser feito. Mas eles traçaram ações de mudança. Você quer uma família melhor, uma vida melhor, você precisa orar a Deus, reconhecer seus fracassos, emendar-se e saber onde é que precisa ser transformado em você, o que é que precisa ser mudado na sua vida. E terceiro, traçar metas e planos de como você vai realizar isso. O que é que você tem que deixar de praticar, como você vai fazer isso, quais os caminhos que agora você tem que tomar. Se você mentir, agora não vou mentir mais, ainda que eu tenha que perder um dinheiro que eu achava que valia a pena ganhar, vou ter que pagar tudo direitinho, vou ter que negociar minhas dívidas, não vou mentir, não vou nem dar nem aceitar suborno, não vou me envolver em relacionamentos que não são corretos, nem vou ganhar dinheiro sujo, nem vou me corromper, nenhum tipo de propina receberei nem darei, mas serei uma pessoa nítida e transparente. E o povo fez isso. E sabe o que aconteceu? Os projetos que eles tinham para realizar foram realizados com esplêndido sucesso. E assim também vai ocorrer na minha e na sua vida, se nós tomarmos esses 3 princípios, com o coração quebrantado buscarmos a Deus, ter um alto encaramento das nossas faltas e a coragem de enfrentá-las. Terceiro, ter metas, estratégias e ações que mostrem o desejo de mudança. O abandonar aquilo que tem que ser abandonado e assumir os princípios de Deus para a nossa vida. Sendo assim, pode esperar que o poder transformador de Deus chegará na sua vida, na sua família, e quem sabe através disso tudo o nosso Brasil um dia pode ser transformado. Que Deus nos abençoe e fiquem todos na paz e até uma próxima, em nome de Jesus.